Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar sem ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz. Que Jesus lhe cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos, pois entre seus braços sinto-me feliz, sinto-me feliz, sinto-me feliz. Sei que vencerei a tristeza e a dor, todo mal passará com a força do amor. No meu peito não há nem lugar nem razão para querer colocar o mal no meu coração. Quando falo de amor, eu me vejo na luz, eu disfarço a dor no amor de Jesus. Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver, deixar a minha vontade, seguir o comando do amor e da fé.
Então vou amar, trabalhar pelo bem, esteja onde estiver, deixar a minha vontade, seguir o comando do amor e da fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Pergunte aos céus se as estrelas brilham sem amor, porque as nuvens bailam sobre o ar, se a natureza foi Deus quem criou. Pergunte aos céus, porque o vento sopra sem parar, porque o homem quer adormecer, que as aves voam livres sobre o mar. O que será de mim se a luz divina não me iluminar? Se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir? Fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer. O que será de mim se a luz divina não me iluminar? Se as mãos de Deus
não mais me conduzir. O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão? Falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer. Pergunte aos céus. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende e perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende e perdoa, deixa este amor nascer em ti. Beleza. Alô? Falta 2 minutos ainda. Dá pra cantar mais uma. A prece. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços,
toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Gratidão. Deus abençoe. Bom trabalho para vocês aí. Alô, Mar, um beijo para você. Até breve. Gratidão, Toninho. Deus abençoe. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, David Gabriel. Nossa gratidão. Boa noite. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Multiplicadores de Deus. Faça por meio de tuas mãos a obra divina no coração dos que choram. Deus não se personificará a homem para auxiliar a criatura de maneira direta, mas com sua sabedoria infinita agirá por meio dos que estejam dispostos a servi-lo. Nas veredas do Senhor, muitas vezes encontrará pedras e portas estreitas. Mesmo assim, prossiga a caminhada com renúncia e abnegação. Dessa forma, será multiplicador das bênçãos recebidas pelo Eterno Pai. Quando menos esperares, entre quedas e exceções, encontrará a mão amiga a te socorrer, conforme afirma o livro de Deuteronômio. Que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar, para possuir. Deuteronômio 30:16. Com essas palavras do nosso irmão Toninho, que Deus em ti confiarei e que precisamos de ti, que Deus esteja segurando as nossas mãos e tocando os nossos corações. Nós vamos estar agora neste momento, depois da harmonização do nosso irmão Toninho, serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, respirando bem fundo e agradecendo a Deus o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, e agradecer também ao nosso Mestre Jesus, ao nosso modelo, ao nosso guia, que deixou seus exemplos. E que a cada dia que nós estejamos buscando esses exemplos e colocando em prática. Um pouquinho de cada vez, mas colocando em prática. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao lado do nosso irmão David Gabriel, para o inspirar e o instruir. E que esteja também dos nossos lados, abrindo o nosso coração para o entendimento, para que possamos sair daqui nutridos do Evangelho do Cristo. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que se faça presente ao lado de todos os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, levando um pouquinho do seu amor, do seu entendimento, da sua sabedoria, para que possa estar confortando a todos os corações. Senhor, nós te agradecemos por esse banquete espiritual. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo Gabriel, 1 hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Ademir, pessoal. Eu agradeço, pelo convite e por estar aqui hoje com vocês. Acho que quem sempre fica mais grato somos nós que temos a oportunidade de falar, dessa mensagem de Jesus, de trazer um pouco de reflexão, porque o simples fato da gente preparar o material
já nos leva a refletir, né, naquilo que eu vou falar, se eu estou engajado, se eu tenho praticado, se eu tenho vivenciado. Então, é sempre uma alegria quando a gente recebe um convite, né, e sabe também do o quanto que é importante, né, não só vir aqui falar, mas viver. Né? E quando a gente fala no círculo da palavra, que nós iremos trazer hoje, né, vai ser assim, um bate-papo mesmo, que a gente vai estar trazendo aqui, uma reflexão nesse dom que a gente mais usa no nosso dia a dia, sem perceber no convívio uns com os outros, né, que é a fala, que é a palavra. Então, agradeço aí a todos que estão conosco, né, minha mãe está aí, minha esposa, um abraço para todos vocês, né, que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa ser amparado e instruído aqui, que eu possa realmente ser só um canal transmitindo essa mensagem. Então, para a gente falar um pouco, né, no círculo da palavra, a gente vai falar sobre Jesus e para refletir sobre ele, né, nada mais justo do que a gente começar há 2000 anos. Lá quando Jesus ele estava ali naquele diálogo com os discípulos. Né? Então, nesse momento dos diálogos que eles estavam com eles, se a gente buscar, né, aquele cenário, aquela simplicidade, o ambiente singelo, né, na beira do mar e da Galileia, o chamado para reflexão que Jesus fazia sobre aonde ele andava, a questão, né, a emotividade que era sentida pelos discípulos na presença dele naquelas cidades ribeirinhas ali, né, os cenários dos os vales, os montes, né, os campos de trigo que sempre serviram de inspiração para Jesus trazer as parábolas. Então, tudo isso para a gente faz refletir o quanto que tocava os discípulos naquela época. Então, para a gente fazer um paralelo, né, nós que somos novos discípulos, né, agora engajados realmente na mensagem de Jesus, quando a gente começa a refletir, a primeira pergunta que vem é o seguinte, né? Hoje, quando a gente sai de um momento desse, igual a gente está aqui num bate-papo de reflexão, onde a gente vai finalizar, e creio que todos estão dentro do conforto do lar, né? E isso é um benefício que a tecnologia hoje nos dá. Né? Eu estou em Itaúna, vocês, a maioria, creio que está em Rio Manso, né? Minha mãe está lá em Mariana, está assistindo a gente aí. Então, assim, separados aí por quilômetros, né? Centenas de quilômetros de distância uns dos outros. Mas a cada fim de estudo, né, a gente vai estar sempre com o coração cheio de renovação, de sentimentos novos, né, de expectativas. Mas no primeiro deslize, às vezes a gente desperta e fala assim, meu Deus, e agora? Tudo que eu aprendi eu deixei para trás. É como se eu saísse daqui, pegasse um carro, se eu tivesse de ir à rua e na primeira fechada eu já abrisse o vidro do carro e já gritasse com a pessoa que acabou me dando ali uma fechada. Então, assim, às vezes a gente comete esses deslizes. E aí a pergunta é, será que os discípulos também passaram por isso? Será que eles também tiveram esses momentos de desconforto, né? E aí, para a gente trazer um pouco da importância dessa palavra, né, o uso da palavra, eu vou trazer uma passagem que está no livro Jesus no Lar. A gente começa por ele vai ser a base do nosso bate-papo. E a gente vai trazer outros textos depois, né, pedaços, para a gente poder formar como é que fala, aquele lençol, né, aquela colcha de retalhos, nós vamos unir nas partes aí. E aí, no capítulo 38, o Neio Lúcio vem trazer o título O Argumento Justo. Então, lá relata aqui, só para a gente comentar desse livro, ele é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio e relata, né, diálogos na casa de Simão Pedro como cultos no lar que Jesus fazia ali, no início daquele trabalho ali com os discípulos. Então, imaginar que toda noite tinha um culto no lar com Jesus, a presença dele amiga ali trazendo, né, os ensinamentos. E aí, nesse capítulo, o Neio conta pra gente que Tadeu e André, eles chegaram, né, poucas horas antes ali daquele momento com Jesus, e eles haviam sido atacados na rua.
por malfeitores e viram-se constrangidos ali naquela situação, só que não houve uma reação, né? Mas surgisse consequências graves, mas eles se sentiam ambos irritadiços e atormentados. Estavam irritados e atormentados por aquela situação, similar a várias que nós passamos no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos na rua com um momento que somos às vezes humilhados, somos desprezados, passamos por uma situação de angústia, né? E aí eles viveram, alguma pessoa nos agride verbalmente, e foi o que o André e o Tadeu passou por isso. E Jesus começa a falar sobre a glória que é reservada às pessoas que praticam o bem, aos bons. E os dois deixaram naquele momento transparecer aquelas angústia, né? Assim, Jesus está falando para a gente, então a gente não vai colher esse fruto que ele está falando, porque nós não estamos dentro desse time de bons, porque nós reagimos com os malfeitores que nos agrediram, não fisicamente, mas verbalmente. E eles, meio que amargurados, Tadeu começa a falar. Ele fala: Senhor, aspiro sinceramente servir a boa nova. Sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço triste as explicações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento. Lamento, mas como trabalhador em favor da humanidade, como favorecer a humanidade nessas condições? O André, choroso naquele momento, vendo que Tadeu acabava de abrir o seu coração com Jesus, vai e fala: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente, entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de compreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando nos outros a prática do bem, perfeito e mal como me vejo? A partir daquele momento, vários outros discípulos começam, e vem Pedro, né, que sempre foi o mais agitado do time, e considera: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado. E relata também as suas situações. Cada noite, ao me retirar para as orações, espanto-me da coragem louca do qual vem abraçando os atuais compromissos, que é seguir a Jesus, né? Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo projeto, do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? Tiago, filho de Alfeu, da mesma forma, vai relatar também situações similares de angústias que ele passava. E ele finaliza falando com Jesus: não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Uma pessoa que está enganando a si próprio e tentando enganar aos outros. Então, a partir dali, daquele momento, Jesus começa a viver, né, ouvir aqueles irmãos, ele começa a prestar atenção no que eles estão falando, e com muita simplicidade ele sorri, demonstrando um bom ânimo para eles que estavam ali naquela situação, como podemos dizer, olhando para eles e falando assim: eles estão perdidos, né? Assim como nós, muitas das vezes, também passamos por uma situação similar, quando somos chamados para vivenciar uma situação do qual a gente não consegue manter um equilíbrio. E aí, Jesus vem trazer um relato, que eu vou seguir o texto dele aqui, porque a fala eu acho muito bacana, que ele vem dizer o seguinte: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. Ao meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram um domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. Olha que interessante, né? Ainda ele vem trazer para a gente uma esperança que nessa terra não cabe os anjos, os espíritos puros, porque ela é o lar para nós que estamos em pleno desenvolvimento, em plena evolução. Então o chamado realmente é para todos nós que estamos nesse caminhar de tropeçar e reerguer, tropeçar e reerguer. Né? Assim como para quem chega ao topo tem uma dificuldade de se manter lá em cima, para quem chega no fundo do poço tem a dificuldade, muitas das vezes, de, né, não tem para onde mais ir para baixo. É para cima que vai seguir.
Então ele vem dizer, mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar, para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos altos para substituir-nos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, o que nós estamos muitas vezes colhendo hoje, né, esse medicamento que às vezes nós tomamos nos embates da vida, é necessário para a gente. Né? Ninguém trata uma bactéria se não for com um antibiótico forte. Então, muitas das vezes, quando nós nos vemos em situações que o chamado ainda é grande, é porque a medicação é necessária para a nossa situação. Então, não nos cabe, às vezes, julgar o outro, dizer do que o outro está, por que a culpa é do outro. Nós devemos começar a partir daí a olhar em nós o porquê que estamos colhendo esse ensinamento. Por que estamos recebendo essa oportunidade? E aí nós vamos finalizar o texto aqui, onde Jesus diz o seguinte, onde o Neia fala para a gente o seguinte: as lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Para a gente pensar na nossa vida, eu trago uma reflexão que eu acho que muitos de vocês devem lembrar daquele desenho do Charlie Brown e do Snoopy. É um desenho antigo e ali o Charlie Brown sempre fazendo seus comentários, né, aleatórios, e o Snoopy, o cachorrinho, muito inteligente e sábio, vem dar instruções e alertar ele em vários momentos. E aí tem uma passagenzinha, uma tirinha, que eu até vi do professor Mário Cortella, ele faz esse comentário, depois eu vi no Google também, que o Charlie Brown fala o seguinte: um dia, né, e vira para ele, Snoopy, um dia nós vamos morrer. Aí o Snoopy responde, mas em todos os outros dias a gente vai viver. Nós estamos olhando somente para o fim ou nós estamos enxergando a caminhada dia após dia? Porque é nessa caminhada dia após dia que nós estamos nos relacionando e passando pelas convivências aonde a gente começa a perceber se eu estou entregando o que eu estou aprendendo ou se eu estou esquecendo do que eu estou aprendendo e nem vivencio nem nada. Não sei se todos sabem, né? Tem um filme muito bacana, chama Paulo de Tarso, Apóstolo do Cristo. Ele foi lançado há uns cerca de 2 anos. Ele acho que está na Netflix, se eu não me engano. E é um filme que ele traz um ensinamento, né? Assim, apesar de não ser um filme espírita, mas quem assistir, quem tiver lido Paulo Estevam, vai falar assim, eu acho que o diretor leu Paulo Estevam. Porque ele traz passagens que estão até um pouco fora do livro dos Atos dos Apóstolos. E lá tem uma passagem onde Paulo está preso, né, ali em Roma, e ele vem falar para o prefeito, que é o que dirige ali a prisão, conversando com Paulo no jardim, e aí Paulo vira para ele e fala assim, olha, a nossa vida, né, se imagine no mar. Então, quem já esteve no mar vai conseguir ter essa percepção, numa piscina, mas ele fala do mar. Se imagine no mar. Agora, encha a mão de água. Aí, quando ele enche a mão de água, ele fala assim, agora pensa o seguinte, a vida do homem é essa água que está na mão. O homem não consegue reter ela, por mais que ele fique só olhando para ela, ela vai se escorrendo, se esvaindo, vai passando. Por mais que a gente tente travar a mão, ela vai escorrer entre os dedos e ela vai se esvair. É isso aí que o Paulo fala com o prefeito, fala assim, olha, a vida do homem é igual essa água que fica retida na mão. E muitas das vezes o homem fica preso na água, na mão. Ele fica observando ela escorrendo. E porque ele está preocupado com a hora que ela vai acabar. É quando o Charlie Brown fala, um dia nós vamos morrer. Está preocupado lá com a hora da morte. Mas aí, tanto o Snoopy, né, quanto o Paulo, eles fazem uma reflexão muito interessante, que o Snoopy vem dizer, mas em todos os outros dias nós vamos viver. E o Paulo fala para esse prefeito o seguinte, a vida em Cristo, né, Cristo é todo o mar.
Então, a vida em Cristo é tudo isso que você está observando ao seu redor. Todo esse manancial de água. Enquanto muitos homens estão observando a água escorrendo pelas mãos, a vida se esvaindo, ele, Paulo, observa ao longe toda a imensidão e a oportunidade que é a vida com Jesus. Então, quando nós conseguimos enxergar isso, aí é onde que a gente consegue conectar o que Jesus vai falar no finalzinho lá do texto do Ney Lúcio. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil, se ela fosse servida a espíritos que estivessem num grau evolutivo muito alto, porque eles recolheriam algo que eles já conhecem. Então, para nós ainda que estamos nessa caminhada, absorvendo essa mensagem de Jesus, é isso que a gente precisa, é o nosso alimento. Só que não basta ler a mensagem, não basta compreendê-la e falar ela para os outros, é preciso viver. E quando a gente começa a viver, a gente muda os nossos hábitos na fala. Aí nós recordamos de Jesus lá em Mateus, no capítulo 12, 34 a 35, ele fala: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca do homem. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Como está o nosso interior? Como está o nosso tesouro, que é essa vida? Nós estamos dentro desse mar ou nós estamos preocupados com a água escorrendo entre as mãos? Porque se nós estivermos olhando para o mar, eu consigo me preocupar com o futuro que virá, mas preocupado não com o fim, mas em continuar. E para mim continuar, muitas das vezes, isso está relacionado com as coisas que eu sinto agora. Aí quando eu estou dentro do Evangelho, esse sentir se torna mais leve. Aí são as horas que a gente vai ter os embates, né, com as nosso dia a dia, seja no trabalho, na vida social, mas a gente vai ser capaz, nós seremos capazes de não debater. Vocês já viram assim, que é melhor deixar, às vezes, a razão para o outro, né? A gente deixa a pessoa com razão ali, ela vai seguir naquele momento dela, naquela situação onde ela vai se sentir favorável porque ganhou uma discussão, mas ela só levou com ela a razão. Né? Nós deixamos que ela seguisse feliz e a verdade um dia ela sempre prevalece. Então a gente começa a perceber que na nossa jornada o importante agora é nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos preocuparmos em estar dentro de Jesus, dentro dessa mensagem de Jesus. E aí eu pego um ponto aqui, né, uma passagem do livro Fonte Viva, para a gente implementar a nossa reflexão. E o Emmanuel vai fazer um comentário da passagem de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Paulo fala o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui a gente tem mais algo muito interessante, né? Nós vimos aí, a gente está chegando, de uma certa forma, ao fim da pandemia, e o que nós podemos perceber, né, é que esse microscópico vírus, né, ele atacou o ponto vital nosso que a gente jamais imaginaria, né, numa guerra orgânica, né? Ele atacou o ponto vital nosso que muitas pessoas jamais imaginariam sofrer, né, que é paralisar o ato mais importante que nós temos, que todo mundo está fazendo aí automático, que é respirar. Se a gente fizer uma dinâmica aqui, quem consegue ficar mais tempo com o nariz tampado aí, não vale respirar pela boca, então passaremos de 1 minuto, talvez alguns chegarão a 1 minuto e meio. Mas nós fomos ver que na pandemia o órgão atacado, o pulmão. E a gente não percebe, eu estou aqui dialogando, né, e em constante expirar e respirar, um modo automático,
e todos nós estamos aí também, todos vocês estão em casa também esse expirar e expirar, e a gente passa para perceber que isso é estar dentro do Espírito de Deus até sem perceber. Porque essa energia, né, que já está na atmosfera, muitas vezes não é colhida por nós. E nós a contaminamos com a nossa energia, às vezes, atordoada por preocupações, por mazelas, por vícios. Isso, de uma certa forma, gera para a nossa atmosfera, a gente emana para a nossa atmosfera uma quantidade que é imperceptível aos olhos humanos ainda, mas para o plano espiritual é perceptível, que são pensamentos e sentimentos que estão na vibração baixa. Então, quando Jesus vem chamar a gente para ele, é o que o Paulo vem dizer. Dentro de nós há o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E aí o Emmanuel traz uma reflexão que é, na semente minúscula, a gente vai perceber que ali reside todo o potencial de uma árvore. Quando nós olhamos aí, né, uma sementinha do limão, quando você prepara ela, tirando aquela película externa dela e colocando ela ali numa terrinha, você vai ver que ela vai brotar e ali tem todo o potencial de uma árvore frutífera. No coração da terra, né, ele vai dizer, ali existem melodias de uma fonte de água, brotando, minúscula, singela, rompendo, às vezes, toda aquela dificuldade para poder escorrer e levar o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Na rocha, muitas das vezes, nós vamos ver esculpida ali aquela rocha bruta, dentro dela está imperceptível aos nossos olhos, mas uma obra-prima. Então, como que Deus, sendo tão bom, que provê tudo isso sem que a gente perceba, né, não faria o mesmo por cada um de nós que estamos em plena evolução conscientes? Então nós vamos perceber que aí o Emmanuel vem dizer, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Somente um coração já enobrecido, no grande entendimento, pode vazar esse heroísmo santificante. O cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada e o verbo sublime, a voz consoladora. Então, quando nós buscamos essa grandeza espiritual, ela está relacionada muitas das vezes com a nossa capacidade de olhar para as nossas atitudes, aquela dinâmica que Santo Agostinho vem dizer para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que é toda noite olhar para si mesmo, refletir sobre o dia que passou e enxergar se ali não houve falhas, se não houve pessoas que foram dormir magoadas e angustiadas. Aí nós recordamos também de Jesus quando vai dizer, né, antes de levar ali até o altar uma oferenda, reconcilie-te com o teu inimigo. E esse levar até o altar essa oferenda é a prece que nós, muitas das vezes, a gente vai fazer na noite, porque o altar divino está dentro do nosso ser. É dessa forma que nós começamos a modificar o círculo da palavra. Porque aí eu vou medir, muitas das vezes, o que eu vou dizer junto das pessoas. O Emmanuel finaliza dizendo, educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, é um trabalho que nós temos que realizar, que não é fácil, né, mas ele não é impossível. E nós temos aí uma missão que é, a cada instante, observar em nossas vidas o quanto a gente tem feito de útil. Lembrando que o simples fato da gente estar em diálogo, estar em convivência com outras pessoas, com outros espíritos, remete a cada um de nós a necessidade de observar o quanto nós estamos afetando essas pessoas. Né? Quantas pessoas, muitas das vezes, que no leito de morte
se arrependem de tudo aquilo que poderiam ter feito. Que é o último abraço, a reconciliação, o momento de despojar, às vezes, de algo que ela se apegou demais e desfez convívios ali que foram importantes, de amizades, de familiares. Então, tudo o que nós falamos está fluindo dentro de nós, que é o nosso tesouro, e às vezes esse tesouro não está contribuindo para o ambiente no qual nós estamos vivendo. Então, a mensagem de Jesus, ela vem até nós como esse medicamento que vem sempre trazendo para a gente, às vezes, a orientação como um tutor e outras das vezes como um medicamento que gera alguns desconfortos orgânicos, mas faz a gente despertar para a nossa palavra. Seguindo mais um pouco, o material que a gente preparou aqui, o Emmanuel, nesse mesmo livro, ele traz no capítulo 43, ele vai falar sobre a linguagem. Agora a gente já começa a ir um pouco mais dentro do que é falado. Então, Emmanuel vem falar assim, olha, na carta para Tito, capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Às vezes a gente se comporta de maneiras que nós permitimos que aqueles que não nos querem bem encontrem motivos para nos agredir. Então é importante a gente pensar que o sair vitorioso de discussões, de momentos que são, muitas das vezes, turbulentos, né, na convivência diária, essas vitórias rasas, elas somente nos fazem afundar com um barco no meio do lago. Nós, de uma certa forma, a gente vai começando a bater ali em lamaçais, aonde a gente vai perdendo o nosso vínculo com o externo. A gente se perde de si próprio e começa a se perder com o meio externo. Então, o Emmanuel ele traz para a gente o seguinte: através da linguagem, o homem ele se ajuda e ele se desajuda. Ainda mesmo que no nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. A gente recorda, né, do filme Nosso Lar, quando o André Luiz ele chega ali na colônia, ele é resgatado, e ele começa a reclamar de tudo, a questionar a vida, a questionar os momentos que ele está passando. E o mentor ali, o Lísias, né, chega para ele e fala, olha, toda vez que você tiver esses pensamentos, essas vontades de lamentar, enche a boca d'água. E aí ele enche primeiro a boca d'água e ele percebe que era um chamado que o Lísias havia dado para ele. E em determinado momento, o companheiro no leito ao lado começa a reclamar também. E ele pega e manda, ele fala com ele, enche a boca d'água e fique bastante tempo com ela. Ele repassa o ensinamento. Mas era para a gente, fica para a gente a mensagem. Quantas das vezes nós devemos também encher a boca d'água e nós não fazemos isso? Nós soltamos tudo aquilo que não deveria ser falado, por não estarmos bem. É o conselho que Emmanuel fala, olha, mesmo que o íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva, que ela vá sujar o ambiente onde eu estou. A palavra, como diz o Emmanuel, é o canal do eu, é quem somos. Ele fala, pela válvula da língua, nossas paixões explodem, as nossas virtudes se estendem. Como que nós podemos, como nós estamos demonstrando nossa virtude ou nossa paixão? Eu vou resgatar um arquivo aqui. Estou pegando o telefone aqui. Eu recordei agora que eu achei essa semana. Eu acho que vai dar para a gente aqui. Foi até uma postagem da professora Lúcia Helena,
E eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, olha, o que é deficiência e o que é excesso da virtude da nossa vida. Então, como que eu estou explodindo a paixão ou estou estendendo a minha virtude? Ela vai falar o seguinte, olha, quando a gente tem integridade, é a virtude plena. Se ela está em excesso, já é legalismo. Se ela já está em falta, é corrupção. Então é isso que Jesus está falando. Às vezes a minha válvula da língua vai demonstrar isso. Eu estou caminhando para explodir na paixão ou estender, né, dali florescer a minha virtude. Quando eu tenho bom discernimento da minha virtude. Se ela está num caminho de excesso, eu já entro para o julgamento. Olha o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, com o canal do eu, com o canal da palavra. Porque se eu começo a avaliar uma situação que me é válida, é justa avaliar na outra pessoa, se eu excedo, eu já entro no julgamento. Eu já começo a falar da vida alheia, já começo a achar o achismo, né, que deveria, que não deveria. E quando está em deficiência desse discernimento, ele já vira loucura. Quando nós temos o amor, que é uma virtude também que Jesus vem trazer para a gente com grande excelência. Se a gente tem excesso ao amor, já é possessividade. É aquela pessoa que eu não permito que saia de perto de mim, que se não respondeu o WhatsApp ali, já está preocupado, meu Deus, porque tem 1 minuto que eu já enviei e não visualizou ainda. E quando está em deficiência, vira egoísmo. O respeito, que é outra virtude, que ela pode entrar no caminho da idolatria quando é respeito demais. E quando falta, vira desprezo. Outra virtude que ele vem trazer para a gente, a humildade, que em excesso é degradação. Em falta da humildade, já é orgulho. A diligência, que é a responsabilidade que nós devemos ter com os deveres aí, né, com os nossos deveres que temos que cumprir na terra, em excesso vira vício ao trabalho. Em falta, já é preguiça. Olha que interessante. E aí é a hora que essa paixão explode, porque a preguiça ela entra naquele cosmodismo, naquela zona de conforto, naquela doença, que nada. Se está chovendo e eu tenho que trabalhar no tempo, já sei que não vai ter trabalho. Que maravilha, né? Ele vem falar para a gente da coragem, que em excesso é imprudência. A gente vai ver os grandes, né, índices de morte por excesso de velocidade. O que é aquilo? É a imprudência. A imprudência é esse excesso de coragem que já vai ser essa paixão explodindo. Só que para o lado do excesso. E quando tem falta, já vira covardia. Então, de toda forma, quando nós avaliamos a virtude que nós temos na nossa vida, é sempre bom refletir se eu estou entregando demais ou estou entregando em falta. Se eu estou no meio termo ou não. O Emmanuel traz para a gente mais um pouco, ele fala o seguinte, olha, cada vez que nós arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, a forma que nós nos expressamos no dia a dia, nós emitimos forças que destroem ou edificam, que ferem ou balsamizam. Quantas críticas que são ditas, às vezes, de forma involuntária, que vão ferir o coração alheio, muitas das vezes porque trazem ironia. Isso é um perigo muito grande, porque às vezes geram afastamentos, geram dificuldades ali de relacionamentos que podem ali selar uma oportunidade que era reencarnatória para ambos os dois espíritos. E aí ele finaliza para a gente dizendo, olha, na linguagem o nosso entender se constitui de 3 elementos: a forma que eu me expresso, a maneira como eu me expresso e a voz. Então, a forma que eu me expresso tem toda a postura, às vezes, gesticular do corpo, a maneira que eu me expresso, né, a forma como eu me educo, né, a forma como eu uso o verbo que a gente tem a oportunidade de usar também hoje, e a entonação da voz. Ele fala nem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia,
mas sim linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, como nos disse o Paulo, né, para Tito, mas fica essa orientação para todos nós que seguimos Jesus aí durante esses 2000 anos de aprendizado. Então, o canal do eu, ele exprime muito de nós. Quer conhecer uma pessoa, né, já tem uma frase antiga, né, que quer conhecer alguém, dê essa pessoa poder. Às vezes a pessoa é um liderado que segue muito bem as ordens, que pratica muito bem o que é de dever dele, mas a partir do momento que por ele dominar ali a atividade, ele ganha a confiança da equipe de liderança e não vamos dar para ele um cargo de chefia dentro da empresa. A partir daquele momento desmorona ali a realidade, toda aquela casca de pessoa que é comprometido, que vai continuar sendo comprometido, mas surge toda aquela casca verdadeira da pessoa, né? Ele tira aquela máscara e coloca aquela máscara de quem realmente ele é. É a face realmente daquela pessoa que vai humilhar, que vai denegrir. E a gente vê isso também em outros ambientes, nos familiares, aonde muitas das vezes, né, os líderes na família, sejam homens, sejam mulheres, né, são brandos na rua, pacíficos na rua, amigáveis, mas dentro do lar geram discórdias, geram guerras, geram brigas. Então isso tudo serve para a gente, muitas das vezes, de exemplo, né? Não o exemplo para a gente julgar, né? Então eu vou aproveitar e vamos julgar essas pessoas, não. É o exemplo, muitas das vezes, do que não fazer. E entra num outro caminho que nós nos tornamos devedores de todas essas pessoas que cometem esses atos. Porque se eles estão fazendo algo que a gente enxerga que é errado hoje, significa que é o exemplo do que não fazer. Então nós precisamos ainda desses exemplos e não cabe a gente usar as palavras para piorar a situação dessa pessoa, enviando para ela, através da voz, uma atmosfera que vai denegrir, né, ao invés de enviar uma oração, uma prece, que a gente envia ali, nossa, por que ele fez isso? E começa os julgamentos. E é importante a gente lembrar, né, que a raiva sempre passa. O que a gente faz com a raiva, não. A raiva vai passar. O momento de ódio ali vai passar. O que não passa é o que a gente faz com a raiva. Essa situação, a mensagem que a gente deixa, ela realmente fica e vai tocar o coração daquelas pessoas que foram sentidas por ela. Então, o André Luiz, ele traz no livro, eu esqueci de anotar o título do livro aqui, o nome do livro. Ele vem fazer um comentário para a gente o seguinte, ele relembra Jesus. Busquemos sentir Jesus e não esquecemos de que a língua fala com os homens e de coração fala com Deus. Isso tem até numa passagem de uma música, né, do Tim e Vanessa, que a língua fala com os homens, mas o coração fala com Deus. Como que nós estamos conversando com essas duas entidades? As encarnadas e desencarnadas, né, que são os homens e mulheres, e essa divindade que nos criou, que é Deus. Se Deus está em todos nós, o diálogo não pode ser diferente. A forma de se expressar não vai ser diferente, porque eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar, de uma certa forma, fingindo que converso bem com Deus, mas agindo com aquele que está diante de mim, que é Deus também. Só que vislumbrado ali por aquele ser que eu deveria estar acolhendo. Então, a mensagem que a gente deve guardar, que a gente deve... foi do livro Instruções Psicofônicas. Só para achei aqui. Na esfera da palavra, o André Luiz ele vem trazer para a gente isso aí, né, que ele fala que cada certa palavra, muitas das vezes delituosa, ela projeta no mundo por bocas levianas, ela projetada ao mundo por bocas levianas, em breves dias ela vai transformar aquilo na palavra defeituosa em fermento de incompreensão que pode gerar até epidemias de maledicência. Dessa epidemia de maledicência pode surgir apontamentos ingratos que vão gerar infestações de calúnia.
Das calúnias podem aparecer observações impróprias que vão gerar discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios vão emergir conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. A gente não vê nenhuma guerra começando se não for por uma fala de um verbo, né? Por um verbo mal gesticulado, por uma mensagem mal transmitida, pela falta da conversa. E a gente faz muitas das vezes essa guerra dentro de nós mesmos. Então, essa reflexão que a gente tem que ter de como nós estamos utilizando a palavra é muito profundo para o nosso dia a dia. Nós que estamos entrando nesse período de transição planetária, né, onde nós sentimos esses primórdios do mundo de regeneração, né, e por que nós estamos sentindo esses primórdios se a gente vê ainda tanta dificuldade? Porque já existe, nós podemos sentir, se nós estamos buscando, né, dentro de nós mesmos, a necessidade da mudança. No mundo de provas e expiações, essa necessidade de mudança muitas das vezes era vaga. Ela estava isolada em pequenos grupos. Hoje em dia, não. A grande maioria se manifesta contra as atitudes de discórdia, de guerras. A gente vê o exemplo, né, os próprios russos se erguendo às ruas, mesmo sabendo que seriam presos, contra o governo, levantando a bandeira ali, falando que estavam contra aquela atitude que era realizada pelo governante. Quando que nós fomos ver isso? Quando que nós vimos isso de um povo ir contra o seu governante porque ele estava fazendo algo contra um outro grupo? Né? Independente que nós não estamos aqui para criticar ou julgar a atitude de ninguém, a gente pede realmente a Deus que abençoe os líderes, né, os governantes do nosso planeta, porque se eles estão à frente, eles estão com uma missão muito grande, né, um encargo que eles vão ter que justificar, e não cabe a mim cobrar isso deles, a própria consciência deles já vai fazer essa tarefa, mas é o primórdio da regeneração. A sociedade se erguendo contra o mal. É quando nós vamos ver ali naquele exemplo, né, nós vimos um exemplo que as pessoas acolheram um soldado russo que pede perdão ali para um grupo ali e eles o alimentam. Né? Tiveram outras situações, infelizmente tiveram ataques contra civis, mas existe no coração das pessoas a necessidade ainda de mostrar o bem. Essa necessidade de transformar a atitude negra, negativa, ali, a atitude negativa, no bem para a sociedade. Então, é isso que é usar bem a palavra. É isso que é fazer com que o canal do eu seja transmitido, muitas das vezes até sem o verbo, simplesmente por atos. E aí fica para a gente refletir como nós estamos agindo no nosso dia a dia uns com os outros, dentro do lar, nos caminhos que nós estamos, com os nossos familiares. Quais as palavras que nós temos usado para motivar alguém quando está em desalinho, quando a pessoa está com medo, está adoecida, está em luto, né? Para nós espíritas que acreditamos na vida após a morte, é uma grande, né? Eu sempre pensei nisso, que é muito fácil falar assim, não, a morte não existe, né? Fique tranquilo, só o corpo que está sendo enterrado, mas com o tempo eu comecei a perceber que não é bem isso. Até porque já vivi situações de luto, mas pensa num pai, numa mãe que perde um filho. Quantos filhos que enterraram um pai e uma mãe na pandemia, ou um irmão, esposa enterrando esposo, né? E sim, situações que esposa internando um ao outro ali, e como que se fala, como que fala para uma pessoa dessa para ficar tranquilo? Não tem como. Aí a gente recorda do Chico, que nessas situações ele abraçava o enlutado e chorava junto. É a melhor forma de demonstrar o amor cristão. É você sofrer junto com a pessoa e partilhar com ela aquela dor. Abraçar ela, essa energia que falta nela. Porque ela sabe que está sendo de uma certa forma acolhida. Vai ficar saudade, vai ficar a dor, o sofrimento, vai, mas ela não está desamparada. É dizer uma palavra de coragem para quem perdeu o emprego.
ajudar ele a se reestruturar, dar não só a vara para não dar só o peixe, mas levar uma vara ali para ensinar ele a pescar também, ajudar, distribuir no currículo de uma certa forma. São várias coisas que nós podemos fazer e a gente às vezes não faz por comodismo. É quando a gente traz a nossa virtude lá transforma ela em preguiça. Então, o cuidado que deve ser tido com a palavra, com o canal, né, esse círculo que nós estamos falando aqui, retornando sempre nele, é porque o meio nosso de vivência, hoje na nossa vida, esse caminho que nós estamos seguindo, ele sempre vai trazer muitas encruzilhadas. Muitas percepções no qual a gente pode seguir por um determinado rumo e se tornar grato e orgulhoso, né, por ter dado certo, mas nós podemos às vezes cair nas armadilhas e em vários momentos a gente aquele período de reconectar conosco mesmo e cair num pleno arrependimento, num momento de reflexão, aonde a gente vai pensar, será que valeu a pena? Será que o que eu fiz no momento da raiva foi realmente necessário? Porque a raiva passou, o que eu fiz não passou. Continuará marcado ali no coração das pessoas. Então a gente começa a pensar um pouco nisso. Chegando aqui para o finalmente, a gente recorda o seguinte, que esse ensinamento de Jesus, ele é um amor universal. A gente recorda nas passagens dos livros espíritas, né? Recordo do livro, fugiu o nome do livro aqui agora. Mas amai, aprendei, servi, crede e esperai. Quando a gente pensa nessas 5 palavrinhas, que é amar, aprender amando, amar e aprender servindo, amar, aprender, servindo e acreditando. E no final ele vem nos dizer, esperai. Nós podemos pensar o seguinte, que a maior dificuldade que a gente vai ter é adquirir a experiência. Nesse caminho a gente vai ter a dor que vai estar argamassando a nossa alegria. Muitas das vezes em conflito umas com as outras. O mal, muitas das vezes, desafiando o bem, né, para que a gente se mantenha firme, e o ódio reclamando de nós mais amor. Então, esse cuidado que nós devemos ter em analisar as nossas atitudes sempre vão estar em um pequeno conflito. Mas aonde eu me enxergo nele? Como os discípulos arrependidos e desencorajados, ou, né, como Jesus vem nos dizer, que o remédio ainda é para aquele que está doente, que o ensino às vezes ainda é para aquele que tem dificuldade no aprendizado. Ou ele vem finalizar, pegando o texto aqui, que a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil, de outro modo que se fosse aplicada para os espíritos que já estão mais evoluídos. Então, uma mensagem que a gente traz hoje é para refletir em como nós estamos tratando o nosso verbo no dia a dia. Como nós estamos contribuindo para as pessoas que estão ao nosso redor. Como que a palavra tem chegado ao coração daqueles que... Tá bom? Aí a gente vai fechando nosso estudo por aqui. Ademir tá aí? Acho que caiu aí a internet dele, do Ademir. Pessoal, é de comum fazer a prece final, quem faz o bate-papo aqui, quem traz o estudo? Quem é da casa Sim. aí? Sim, né? Sim. Tá joia. Eu vou fazer aqui. E aí, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário?
Não, foi ótimo, tá tranquilo, foi muito esclarecedor. Excelente. Tá, joia. Obrigado, João. Então vamos lá, então. Convido a todos para elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade que a tecnologia, né, que Deus nos concede através da tecnologia de estarmos reunidos para falar sobre a mensagem do Evangelho, pedindo a Jesus, nosso amado Mestre, que possa abençoar os nossos corações. Nós que somos gratos pela vida que nos é dada, somos gratos pelos nossos pais que nos acolheram na terra, somos gratos pelos filhos que podemos receber, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo pão de cada dia, pelo corpo, pela saúde, pelo dia e o sol, a noite e o luar, pelos rios, pelos reinos mineral, vegetal e animal, que nos auxiliam na evolução, no progresso. Somos gratos a Deus por nos conceder, através de Jesus, a mensagem do Evangelho, que vem esclarecer os nossos corações, os nossos espíritos, que seguem há milênios na busca desse aprendizado, em muitas quedas, em muitos momentos nos reerguendo, adquirindo méritos, adquirindo débitos, mas agora chegamos no nível da nossa evolução que podemos compreender com mais clareza a importância da vivência no bem. Recordando parte desse estudo, conseguindo enxergar agora a nossa vida estando no mar e deixando de olhar para a água que escorre pelas nossas mãos. Pedimos a Jesus, sobre a vontade, a bondade e a misericórdia de Deus, que possa abençoar a nossa semana, a nossa noite de hoje, que possamos refletir em cada instante sobre tudo que temos sentido, tudo que temos pensado, tudo que temos agido, e que possamos, acima de tudo, transmitir a todos que estiverem ao nosso redor a mensagem de Jesus através dos nossos atos, através do nosso exemplo. Que sejamos sempre instrumentos da paz e trabalhadores nessa seara no qual somos chamados há tanto tempo a trabalhar. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Que Jesus esteja com cada um de vocês e com todos aqueles que não puderam participar. Que assim seja. Que assim seja.